Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 5. Depois de termos visto a integração do projeto, a área da integração do projeto lá no início, no ciclo de vida do início do projeto, nós vimos na área da integração o termo de abertura do projeto. Depois, nós vimos no segundo ciclo do planejamento, nós vimos também na área da integração, ainda o plano de gerenciamento de projetos, e aí nós vimos a gestão do escopo, construímos a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, depois nós construímos o cronograma do projeto, que é a gestão de tempo. Agora nós vamos planejar a gestão do custo do projeto. Então, nós estamos na aula 5, no segundo ciclo, que é o ciclo do planejamento, e vamos planejar o custo do projeto. O objetivo dessa aula é identificar e compreender os processos que envolvem o planejamento do custo do projeto. Aqui nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de recursos financeiros. Você pode acompanhar aí pelo slide número 2, e agora vamos passar para o número 3. O orçamento do projeto é uma parte muito importante. Se você construiu a EAP, a Estrutura Analítica do Projeto, você construiu aquelas colunas, aquelas linhas com cada produto. Então, se você fez isso bem feito, aí você construiu um cronograma de atividades com todas as atividades do projeto, agora você vai colocar dinheiro para fazer tudo isso acontecer. Então, o gerenciamento de custos do projeto, ele será realizado com base no orçamento previsto para o projeto. Ele é subdividido por tarefas e por recursos, bem como através do fluxo de caixa do projeto. Então, o que você tem que imaginar? Você tem que imaginar da seguinte forma. Olha aí pelo slide número 4. Dê uma olhada na legenda. Na legenda, você tem lá a área da integração, do escopo, do tempo e do custo. Então, você tem a primeira área, que é da integração, segunda, escopo, terceira, tempo. A quarta área é a área de custos. Então, esse custo, você vai ter que fazer o quê? Planejar o gerenciamento de custos, é o primeiro processo. Você faz isso com base no cronograma de atividades. No exemplo que eu vou dar aqui do projeto do Exército, você vai entender isso com clareza. Então, você planeja as atividades, então você planeja o gerenciamento de custo em cima do planejamento das atividades. Então, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Se você fez um planejamento de atividades, um planejamento de gestão de tempo bem feito, consequentemente o seu orçamento também será bem feito. Então, você primeiro planeja o gerenciamento de custo, aí você vai fazer o quê? Estimar o custo para cada atividade, insumos, equipamentos, pessoal, tudo isso. E aí sim você vai fazer o orçamento físico. Não é muito complicado, é uma sequência de atividades. Então, eu coloquei aqui no slide número 5, eu coloquei aqui a decomposição da EAP, da Estrutura Analítica do Projeto, e aí você decompõe o custo em cima da própria EAP. Fica muito mais fácil. Então, aqui no caso do nosso projeto de reestruturação das ações do setor de compras, ele vai ter um custo total de R$ 56.369. Como é que ele é decomposto? O diagnóstico, ele não vai precisar de investimento. Bom, aí a próxima coluna que você vai ter é o treinamento. O treinamento vai custar R$ 750. Isso aqui, você fica já muito claro aonde você vai ter que injetar dinheiro. Aqui nós estamos falando de custos financeiros, porque existem os custos econômicos. Custos econômicos são aqueles que você não vai ter que colocar dinheiro propriamente. Então, se você vai fazer uma análise de custo econômico, significa, por exemplo, quando você vai fazer um treinamento, se você já tem a sala, então você não precisa locar a sala.
Então, a sala, quando ela é própria, ela é um custo econômico, ou seja, ela existe, mas você não vai gastar dinheiro com ela. Então, é um custo econômico. Significa que ele tem um valor, mas você não vai ter que desembolsar dinheiro. Você tem que prestar muita atenção nos custos financeiros. Então, R$ 750, como eles previram aqui, significa que vai ser o pagamento para alguém fazer o treinamento, ou seja, um instrutor. Então, esse custo é um custo financeiro. Aqui você tem um pouco abaixo, no treinamento ainda, curso de registro de preços. Colocou aqui um valor de R$ 150. Curso de cotação eletrônica, R$ 100. Então aqui você observa no próximo perfil, no próxima coluna, perfil de compras. Aqui vão ser necessários mais recursos, um pouquinho mais de dinheiro. Esse aqui vai custar R$ 8.000. E aí você vai colocando dentro da EAP assim por diante. Na próxima coluna, reestruturação dos processos, esse é um pouco mais caro, R$ 47.619 e assim por diante. Então, na própria EAP, você já consegue fazer uma boa previsão de custos. Aí o que você tem que fazer? Esse aqui é o valor cheio. Aí você pega e faz uma decomposição desse valor. Eu coloquei aqui, em relação aos municípios, eu coloquei aqui um outro exemplo. Um projeto de capacitação de multiplicadores municipais. Eu coloquei esse aqui a título de exemplo, para que você consiga enxergar que é uma possibilidade de você fazer isso em vários projetos. Então, nesse caso de projeto de capacitação de multiplicadores municipais, a EAP ficaria da seguinte forma: levantamento da demanda, planejamento didático-pedagógico, seleção e avaliação dos professores, desenvolvimento das aulas e avaliação. Esses são a primeira decomposição. E aí você decompõe, por exemplo, levantamento da demanda, você quebra em 3 subprodutos: escolha dos municípios, definição dos critérios de análise, demandas dos municípios por cursos e assim por diante. O segredo é você ir quebrando para você entender melhor o projeto como um todo. Cada coluna aqui vai gerar um produto principal. Concorda que para fazer o levantamento da demanda, você precisa fazer isso: escolha dos municípios, definição dos critérios e demanda dos cursos, demanda pelos cursos. Então você tem aqui 3 subprodutos de um grande produto. Então, para você fazer esse levantamento, você tem aqui 3 grandes áreas para você trabalhar. E assim por diante. Para fazer o planejamento didático metodológico, você tem que escolher a metodologia e tem que ter a formatação da metodologia. E aí você tem, em uma outra coluna, todas as colunas são interdependentes. Se você fez o planejamento e escolheu uma metodologia, aí você tem que fazer o quê? Selecionar professores e assim por diante, até chegar na fase da avaliação. Aqui você tem o projeto como um todo, com os blocos principais de produtos que você precisa produzir. Aqui são as entregas. Cada projeto tem as entregas. Tem uma grande entrega. Para você ter essa grande entrega, que é a capacitação, né, de multiplicadores, você precisa dessas pequenas entregas para, ao final, formar tudo e dar o resultado do projeto. Então é assim que se pensa quando se trabalha com o método PMBOK, com o guia PMBOK. Bom, se você já identificou, continuando aqui pelo slide 7, se você já identificou cada produto, então você tem lá, lembrando que nós estamos trabalhando nesse projeto de reestruturação do setor de compras. Se você já identificou cada produto que você precisa, então, por exemplo, você tem lá o trabalho, né, o produto, o treinamento. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse produto e vai lembrar o seguinte: para fazer o treinamento, existe um pacote de trabalho para entregar esse produto, treinamento. Esse pacote de trabalho significa o seguinte, então vamos pegar aqui.
Se você tem aqui no seu treinamento, você já previu aqui no treinamento, você precisa, por exemplo, fazer uma palestra de orientação. Aqui você precisa de fazer o curso de pregoeiro. Então, o pacote de trabalho que você tem que fazer para realizar o curso, para entregar esse produto, que é o curso, gera um pacote de trabalho. Significa o quê? Você tem que, para fazer o curso, você precisa do quê? Do local, precisa dos alunos, precisa do material didático, e aí você precisa do professor também. Então, note que você tem um pacote de trabalho ali. Ou seja, você precisa identificar, selecionar e contratar o professor. Você precisa identificar os alunos, convidar os alunos, fazer matrícula dos alunos. Em relação à sala, você precisa reservar a sala, você precisa providenciar um lanche, você precisa providenciar alguém para acompanhar o professor, para identificar a sala. Ou seja, é aquele pacote de trabalho que você não vai colocar detalhadamente dentro do cronograma, mas você já sabe que ele existe. Você pode ir lá fazer, por exemplo, produto, treinamento. Bom, primeiro, seleção, contratação do professor. Depois você tem que pagar o professor. Então, é um grande pacote de trabalho. Se você detalha isso demais, o cronograma fica muito grande, mas você já tem que pensar de uma forma a que você não esqueça que existe esse pacote de trabalho. Então, aqui, como você pensa? Então, você tem vários pacotes de trabalho. E aí você tem que fazer as suas anotações para não esquecer. Porque já imaginou se você pensa num curso e esquece de reservar o local? Ou esquece da metodologia? Ou esquece de contratar o professor? Ou às vezes você esquece, você contrata um professor, o professor é de fora, mas você esquece que tem que comprar passagem, reservar hotel, fazer levar o professor, fazer o traslado do hotel para o treinamento e devolver o professor para o hotel novamente. Então são questões bem detalhadas que quanto mais você detalhar, mais você vai ficar seguro para fazer o gerenciamento. Então esse pacote de trabalho, você tem que entender que ele tem um custo, tem um tempo, tem um escopo, tem uma qualidade e tem um responsável. Isso é fazer gestão. Então, quando você trabalha com esse pacote de trabalho desse formato, você consegue ter um bom gerenciamento aqui de custo. Você vai gerenciar custo, tempo, você vai gerenciar qualidade, tudo ao mesmo tempo. Bom, então o que você tem que pensar? Olha só, o orçamento do projeto está no slide 8. O orçamento do projeto, eu coloquei aqui, pessoal, nessa aula, todo o material de apoio que está aqui nos anexos. Tem o plano de gerenciamento de custos do projeto, tem lá um orçamento prontinho do projeto. Então aqui você tem, o que você tem que pensar? Existe uma coisa chamada curva S, quando você trabalha com gerenciamento de projetos. Curva S significa o seguinte, é quando você olha para o cronograma aqui deitado e você compara ele com o orçamento, fica parecendo um S deitado, um S longo deitado. O que significa isso? Significa o seguinte, conforme as atividades vão sendo realizadas, você vai precisar demandar dinheiro, recursos para essas atividades. Então você tem lá uma atividade 1, você tem que ter um custo para ela. Então essa atividade 1, ela só vai acontecer se você tiver desenvolvido um orçamento compatível com essa atividade. A atividade 2 só vai acontecer se a atividade 1 também tiver um orçamento. Note aqui pelo nosso cronograma aqui da curva S, quando a atividade ela for paralela, você vai ter um gasto para realizar a atividade 1 e a atividade 2 ao mesmo tempo. E note que a atividade 3 ela vai começar no meio da atividade 1. Então você já tem que pensar na atividade 2 e já tem que pensar no recurso da atividade 3. Quando você trabalha com um projeto público, o gestor público ele trabalha muitas vezes com convênios. Muitas vezes você precisa comprovar que realizou uma atividade para ter acesso aos recursos da fase seguinte. Se você não consegue realizar a atividade
da primeira etapa, você não consegue ter o recurso da próxima etapa. Então, isso compromete o projeto, compromete o tempo, compromete o recurso também. Então, o segredo é sempre pensar as atividades com uma certa folga e gerenciar essas atividades. É importante pensar que quando você vai realizar um projeto, muitas atividades demandam muito tempo. Então, podemos chamar de gargalos ou gaps aqueles momentos críticos. Então, por exemplo, se você faz um projeto e precisa de licenciamento ambiental para fazer uma construção, é claro que o licenciamento ambiental é um processo, é um procedimento administrativo que demanda tempo. Você tem um projeto que precisa fazer licitação, você sabe que a licitação demanda tempo também. Então, foque nessas atividades que têm um alto grau de complexidade e reserve um bom tempo para que ela consiga ser realizada com folga. Quanto mais sincero você for no cronograma de atividades, mais exato será o orçamento e mais fácil de gerenciá-lo. Então lembre-se da curva S. Muitas pessoas, quando eu vou trabalhar com consultoria nos municípios, eu viajei praticamente o Brasil inteiro trabalhando com consultorias. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei trabalhando no governo do estado, na Secretaria de Planejamento. Depois, eu fiz o processo seletivo e me tornei consultor da Escola Nacional de Administração Pública. Quando nós íamos fazer o atendimento aos estados, vinham muitos gestores e nós fazíamos os trabalhos, os estudos de caso, e quando eles iam trabalhar, eles me relatavam essas dificuldades. Então é muito difícil fazer essa gestão. Eu compreendo que é difícil, mas quanto mais honesto você for em relação ao tempo, em relação ao custo, honesto que eu estou falando aqui, honesto em relação a um planejamento e que inclua todas as etapas. Quanto mais eficiente você for nessa fase, mais tranquilo você vai conseguir fazer a execução do projeto. Bom, aqui, quando você consegue fazer, aí dá uma olhadinha lá no slide 9. Quando você consegue fazer um bom planejamento de atividades, então você tem lá atividade ou ação, né? Você tem a ação prevista, você vai ter que ter o insumo para que essa ação aconteça. Então, esse insumo diz respeito a quê? A pessoas, ou seja, a equipe, diz respeito à matéria-prima, a equipamentos que você vai usar. Isso aqui você precisa de dinheiro para comprar. Você vai precisar fazer uma gestão aqui, que nós vamos ver também, a gestão da qualidade, um pouco mais para frente. Tá? A gestão da qualidade é muito importante para você verificar como isso vai acontecer. E aí, para que você tenha um produto. Então, se você tem um treinamento, se você vai precisar comprar, aqui no nosso caso, um equipamento para suportar uma central de compras. Então, você vai ter que ter equipamentos de qualidade, você vai ter que pensar nisso, como isso vai acontecer. Então, se você pensa dessa forma, isso aqui se chama orçamento analítico. Existe um outro tipo de orçamento que é o orçamento por analogia. Qual a diferença entre eles? Orçamento analítico ou orçamento por analogia? Orçamento analítico é quando você faz isso aqui, você pensa na ação e você pensa detalhadamente quais são os insumos que você precisa para que o produto dessa ação aconteça. Então você está fazendo uma análise, por isso que se chama orçamento analítico. Agora, orçamento por analogia é o famoso copia e cola. Você pega um projeto semelhante e copia. Ou você pega um projeto que já aconteceu uma vez, dá uma reorganizada nele, dá uma atualizada nos preços e faz o projeto. Isso acontece muito também. Bom, aí você verifica que o orçamento analítico ele é muito mais confiável, não é mesmo? Seguindo aqui no slide 10, nós temos as atividades para a construção do orçamento analítico. É aquilo que eu já tinha adiantado. Você tem que planejar os recursos das atividades, estimar a duração das atividades, você tem que estimar custos dos insumos, você tem que fazer aqui, elaborar o cronograma, né, e você tem que compor o orçamento.
Aqui é uma casadinha, ou seja, se você tem um bom cronograma de atividades pronto, bem feito, você vai ter um orçamento também bem feito. Aqui você tem, eu coloquei aqui uma tabelinha em relação aos itens do orçamento. É muito importante que você faça isso com muito cuidado. Então você tem o custo econômico, que não implica em desembolso, exemplo, sala, pessoal da instituição, recepcionista, tudo isso. É bom que você coloque no projeto que você já tem isso, mas não vai precisar gastar dinheiro. E aí tem o custo financeiro, que é exatamente o desembolso de recursos do projeto. E aqui você tem as grandes despesas, né? Então você tem diárias, passagens, material de consumo, equipamentos, obras, recursos humanos. Aí você coloca o custo unitário, coloca a quantidade, o valor e a justificativa. Geralmente é assim que se pede para fazer nos editais, nas emendas parlamentares, enfim, em todas as instâncias que financiam projetos. Bom, aqui eu coloquei, no slide 12, eu coloquei um orçamento de atividades do projeto de acordo com o nosso projeto. Então, no diagnóstico, não precisou de recurso. Aí você tem na estrutura, o mobiliário, aí tem os recursos. Então, por exemplo, compra de mobiliário, R$ 1.500. Climatização, tem recurso também. Livros, estrutura pronta, enfim. Você tem tudo, esse orçamento completo está aqui no anexo para você, num arquivo em anexo para você olhar. E aí você tem que depois ficar pensando que você vai ter que acompanhar e tem que prever a curva de desembolso do projeto. Se você não fizer essa previsão, você corre o risco de chegar no meio do projeto e não ter dinheiro para conseguir fazer, para conseguir terminar o projeto. É por isso que muitos projetos públicos têm um começo e não têm fim, porque as pessoas se perdem na gestão. Eu vou deixar aqui um debate orientado para você pensar na formação de custos do serviço público. Qual a melhor forma de orçamento para os projetos do setor público? Orçamento analítico ou orçamento por analogia? E como trabalhar com estimativas analíticas considerando a volatilidade do orçamento? Ou seja, contingenciamento de recurso público, alternância na gestão pública, etc. E sabemos que isso aqui acontece muito na gestão pública, porque termina o mandato de uma gestão, a próxima gestão fica com aquele abacaxi na mão, né? Ou seja, terminar aquela obra que não foi concluída, aquele projeto que não foi concluído. Então é muito importante que se pense nisso, concluir os projetos dentro da própria gestão. E uma terceira questionamento é como você avalia o equilíbrio dos projetos no setor público nas dimensões, né, de escopo, que é objetivo, custo, qualidade e tempo. Então fica aí uma dica para você pensar. Bom, terminamos aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido. Eu te espero na próxima aula, na qual nós estudaremos o gerenciamento da qualidade do projeto. Você pode fazer o seu comentário aqui, deixe a sua dúvida, que nós vamos responder. Na próxima aula, nós estudaremos, na aula 6, estudaremos o planejamento da qualidade do projeto. Ficamos aqui, então. Te espero na próxima aula. Um abração. Tchau, tchau.